Perdoados, parte 5. Eu quero ler com você mais uma vez o texto de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que foi o texto que a gente falou na semana passada, trabalhamos esse texto na semana passada, e eu quero só relembrar para vocês alguns pontos para darmos continuidade na parte 5. A palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você viu comigo na semana passada que ao ler esse texto, lendo esse versículo friamente e em especial fora do contexto dele, muitas pessoas têm defendido o perdão divino, o perdão de Deus condicionado à confissão. E muitas vezes ficam na vida, nesse ciclo, nesse ping-pong de pecou, então se tornou injustiça, porque o texto diz que se você confessar, você é purificado de toda injustiça. Então muitas pessoas usam esse texto fora do seu contexto para defender que o perdão pleno, gratuito, completo de Deus está dependendo da sua confissão, do seu mérito, do seu esforço, do seu trabalho. Mas você viu comigo já aqui na semana passada que utilizar esse texto fora do contexto para defender isso é a mesma coisa que rasgar todos os outros textos que dizem que em Cristo você é a justiça de Deus, que dizem que Jesus se tornou naquela cruz pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É importante você entender que não faz sentido viver nesse ping-pong de pequei, sou injustiça, confessei, agora sou justiça. Porque se você crê que é assim, e a religiosidade ensina assim, o legalismo ensina assim, você aprendeu assim por muito tempo na sua vida, se você aceita isso, você vive com a sua vida em uma roleta russa. E aí, a depender do estado que você tiver, se é o estado de pequei ou o estado de confessei, a depender do estado que você tiver, quando acontecer o arrebatamento ou a sua morte, você aí, na sorte, pode ser salvo ou não. Você consegue entender que isso não faz sentido algum para a nova criatura, para a nova aliança. Não é assim que opera o perdão pleno que Deus disponibilizou para nós em Jesus Cristo na nova aliança. Não é assim. Se você confrontar isso com os ensinos do próprio Jesus e de Paulo, você vai ver que nem Jesus, nem as cartas de Paulo, você vai encontrar ninguém incentivando a confissão de pecados para perdão. Você não vai encontrar Jesus diante de um pecador dizendo para ele: vai, confessa agora tudo que você fez. E após você fazer uma lista de tudo que você fez e confessá-los todos, aí eu vou liberar para você o perdão. Não, pelo contrário, o pecador chegava perto de Jesus, o necessitado, o doente, e Jesus liberava a palavra: perdoados estão os seus pecados. Você não encontra Jesus pedindo uma lista de confissão para então liberar perdão. Você não vê nas epístolas de Paulo esse tipo de confissão. A confissão de pecados não faz sentido para a nova criatura. E você viu comigo no contexto desse primeiro capítulo da epístola que fazia sentido no contexto do descrente, do herege, que precisava se converter, que precisava receber Jesus, entender que o pecado existia sim e que o pecado é danoso, o pecado ele continua trazendo muitos problemas na vida das pessoas, eles precisavam se converter. Mas para a nova criatura, a confissão que a nova aliança traz é a confissão da justiça em Cristo Jesus. Amém, gente? Não faz sentido. Eu trouxe aqui perguntas importantes para que você pudesse refletir. Imagina se você tivesse a capacidade de lembrar todos os seus pecados desde a sua infância até hoje, para que você, um a um, pudesse confessá-los e a partir da confissão recebesse perdão a prazo, um a um. Ninguém aqui seria capaz de lembrar. E alguém pode perguntar: pastor, mas eu não preciso lembrar desde a minha infância. Basta saber que a partir do momento que eu aceitei Jesus, dali para trás tudo foi apagado. Tem gente que pensa que é assim: a partir do momento que eu aceitei Jesus, dali para trás tudo foi apagado, ok? Mas dali para frente é por sua conta e risco. Tem gente que acha que é assim. O perdão de Deus não está limitado ao seu trabalho, à sua obra, ao seu esforço. Mesmo você
que quiser se lembrar de todos os pecados, desde a sua conversão, então, até o dia de hoje, para confessá-los todos e assim receber perdão um por um, não faz sentido. Ninguém aqui é capaz de fazer isso. Uma outra coisa que eu lembrei para você, que é importante você pensar, imagina se entre o ato de pecar, eu pequei agora, menti, defraudei, roubei, seja o que for, eu pequei agora, entre o ato de pecar e o ato de me confessar e dizer, pai, eu errei, eu pequei, me perdoe. Se entre o ato de pecar e o ato de confessar acontece o arrebatamento ou a sua morte, você estaria perdido. Se você crê dessa forma, que o perdão e a salvação depende de uma confissão sua para Deus te perdoar. Você já aprendeu aqui, pela palavra de Deus, que você que recebeu Jesus, que levantou a mão para Jesus, você já foi perdoado completamente, incondicionalmente, há mais de 2020 anos atrás naquela cruz. A Bíblia diz que ele se fez pecado, ele levou a condenação pelo pecado de toda a humanidade, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E a partir de agora, pastor, quando eu errar, a gente erra todos os dias. Quando eu errar, o que eu faço? O que a Bíblia ensina é que a nova criatura, ao errar, ela precisa exercer metanoia. E metanoia é o verdadeiro, é o genuíno arrependimento. Metanoia não significa apenas você se entristecer momentaneamente e nenhuma mudança acontecer. Metanoia significa mudança de mente. É quando você sabe que você é plenamente perdoado e ao errar o alvo, ao pecar, ao errar, você, diante da palavra, você renova a sua mente, você sabe que essa não é mais a sua vida, essa era a vida da velha criatura, mas não é mais a sua vida, a rotina, a vida de pecado não é mais a vida da nova criatura, você renova a mente na palavra e diante da palavra você cede lugar para a palavra. Você cede lugar para a verdade e você passa a andar nas obras que Deus preparou, criou, projetou, planejou para que andássemos nelas. Amém, pessoal? Vocês já entenderam isso? Agora que você já entendeu dentro do contexto real, o que estava acontecendo nessa epístola? O que estava acontecendo aqui nesse contexto? A igreja estava sendo infiltrada por uma seita do primeiro século chamada de gnósticos, de onde deriva a palavra gnose, que quer dizer conhecimento, uma seita que dizia que eles tinham um conhecimento, que eles tinham algo que só eles poderiam ter, Jesus tinha revelado só para eles, e que os ensinos dos apóstolos, Pedro, Paulo, João, eles não eram suficientes, mas que precisavam do conhecimento oculto, revelado somente para eles. Eles tinham a tese de que Jesus não vinha em carne, não veio em carne, de que quem morreu naquela cruz foi um homem comum, e por isso não tem efeito nenhum sobre a nossa vida. Eles não criam que o pecado existia, e tantas doutrinas danosas infiltradas ali no meio da igreja, querendo criar confusão no meio da igreja. E João escreve em especial esse primeiro capítulo da primeira carta dele, confrontando diretamente a essas doutrinas heréticas que os gnósticos estavam tentando, infiltrados na igreja, estavam tentando colocar no meio das pessoas. Agora que você já entendeu dentro do real contexto que o primeiro capítulo da primeira carta de João é uma palavra dirigida aos hereges, gnósticos, que estavam tentando criar confusão ali no meio da igreja de Jesus, e como eles precisavam da confissão para serem salvos, caso se arrependessem. É importante que você hoje entenda qual é a verdadeira aplicação da confissão para a nova criatura. Agora, para os que já foram salvos em Cristo Jesus. Amém? Você quer saber qual é a sua confissão? Qual é a confissão hoje da nova criatura? No grego, a palavra confessar é homologeu. Homologeu significa literalmente dizer a mesma coisa. E no contexto da palavra de Deus, no contexto da Bíblia, homologeu significa dizer a mesma coisa que Deus diz. Para a nova aliança, para a nova criatura, esse é o contexto. Você sabe, você já parou para pensar o que a palavra diz sobre os nossos pecados? E eu quero trazer aqui para que você tenha enraizado na sua mente alguns versículos que nós lemos, inclusive na semana passada.
1 João, no capítulo 2, aí você vê agora o capítulo 2, a linguagem de João se dirigindo à igreja dizendo: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome. O que a palavra de Deus diz sobre os pecados da nova criatura? Eles são perdoados por causa do nome. É por causa da confissão? É por causa do nome. E que nome é esse? O nome poderoso de Jesus. Da mesma forma, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: nele, uma referência ao Senhor Jesus, nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nós já temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É de acordo com a confissão? Não, é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então você pode ver que o que a palavra de Deus diz sobre confissão de pecados para a nova criatura é que quer confessar? Confesse o que Deus já disse, o que a palavra já disse. Eles estão perdoados por causa do nome. Eles já foram perdoados por causa da graça e não por causa de confissão, esforço, mérito seu algum. Imagine se a sua salvação dependesse de você bem julgar para confessar ou não, de você se lembrar de tudo para confessar ou não, ou dessa roleta russa, esse ping-pong de ora eu sou injusto, ora eu sou justo, jogando fora, rasgando todo o sacrifício de Jesus e a palavra que diz que ele se fez pecado. Ele levou a condenação, ele levou o pecado, ele levou a natureza do pecado, ele levou a nossa condição destituída, ele recebeu a condenação sobre ele recebeu a maldição sobre ele, as doenças, tudo foi descarregado sobre ele recebeu a ira pela justiça de Deus pelo pecado, ele recebeu a ira para que hoje nós fôssemos feitos justiça. Você que está em Cristo, você recebeu agora a bênção que era para ele. Você que está em Cristo, você recebeu agora a justiça que era dele. Amém, gente? E isso independente de qualquer obra ou esforço seu. Independente. Por isso é pela graça. Você pode dizer comigo: eu dependo 100% da graça. Não dependa 99% da graça e deixe 1% para você fazer, porque nesse 1% você vai falhar. Acredite. Eu cantava uma música e eu não tinha o entendimento perfeito da música ainda, e hoje eu consigo entender bem. Há muito tempo atrás eu não tinha o entendimento perfeito e hoje eu consigo entender muito bem. Uma música que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. E aí o autor da música vai falando como se Deus estivesse falando: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Eu não entendia quando ele dizia um só trabalho, não tenha um só sobre você. Eu dizia um só, meu Deus, e hoje eu entendo. Dependa 100% da graça. Não dependa 99% e deixe 1% com você, não. Nenhum trabalho, porque nesse trabalho você iria falhar. Que inspirado foi esse cara que escreveu dessa forma? Perfeitamente. O trabalho é todo de Jesus. O trabalho foi todo de Jesus. O mérito foi todo de Jesus. O seu trabalho é descansar e colocar a sua fé completamente na pessoa de Jesus. Dependa 100% da graça. Não tem a ver com o seu esforço. Por isso a carta aos Romanos, no capítulo 4, versículos de 4 a 6, dizem assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Se você trabalhou e você recebe o seu salário, aquilo não é um favor, aquilo é uma dívida. A empresa, o patrão te deve aquele salário porque você trabalhou. O 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Você não trabalhou, Jesus trabalhou, mas você crê no trabalho de Jesus, deposita a sua fé no trabalho de Jesus, a Bíblia diz que isso é atribuído para você como justiça. Não a sua justiça, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso não tem a ver com o meu trabalho. Diga, e isso não tem a ver com o meu trabalho, mas com o trabalho de Jesus. Olha o que diz o versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça a partir da confissão. É isso que está aí? Depois que confessar a lista de pecados, é isso que está aí? Independente das obras. Você pode dizer graças a Deus por Jesus? Você pode dizer isso? Obrigado, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus que Deus não está dependendo hoje de nenhum trabalho meu, nenhum só cuidado, porque nesse único eu falharia. Obrigado pela graça maravilhosa disponível em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Não é por nenhum trabalho seu, mas pela graça, por substituição, diz a Bíblia. O que aconteceu naquela cruz foi uma obra de substituição. Por isso a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse, gente? Aquele que não conheceu o pecado. Deus decidiu fazer isso aqui, ó. Deus o fez pecado por nós. Puro, inocente. Deus decidiu, por amor, decidiu fazer dele pecado e descarregar sobre ele toda a ira pelo pecado. A condenação estava lá nele. A maldição estava lá sobre ele. Tudo estava sobre ele. Tudo que era de ruim para nós estava sobre ele. E o texto diz, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele leva a condenação, ele leva a maldição, ele leva a destituição, a separação, ele leva a vergonha, ele leva o vexame, ele leva a ira, ele é consumido ali por conta dos nossos pecados e nós recebemos a justiça dele. Obra de substituição, isso é básico para a igreja. Obra de substituição. Não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com o seu trabalho, mas é pela graça, pela substituição que Deus nos deu em Cristo Jesus. Você já viu o que a palavra diz sobre os seus pecados? Eles estão perdoados. Essa é a sua confissão. Agora você quer ver o que Deus expressamente diz sobre nossos pecados? Deus em pessoa. O que ele expressamente diz sobre nossos pecados é a cláusula mais importante da nova aliança. A maior delas, a maior cláusula da nova aliança. Você sabe qual é? Filho de Deus, filha de Deus. Pastor, não sei. Que bom que você está aqui. Nós estamos falando sobre perdão pleno. Como funciona, como opera o perdão de Deus na nova aliança, na vida da nova criatura. Você quer saber o que Deus diz expressamente? Você já viu, homologueu, dizer a mesma coisa que Deus diz sobre isso aí. Então, o que Deus diz expressamente? Além do que eu já mostrei para vocês aqui, João falando, Paulo falando nas cartas, os seus pecados, nova criatura, estão perdoados. O que Deus diz expressamente é simplesmente a maior cláusula da nova aliança. Abra o seu coração e o seu espírito agora, para ouvir. Hebreus 8, versículos de 6 a 13 dizem assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Você pode dizer, eu estou inserido, diga isso, eu estou inserido em uma aliança muito superior do que a antiga. Então diz aqui o texto bíblico que ele é mediador, ele é um mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas também. Pertence a você que é uma nova criatura. E diz expressamente, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Para quem
gosta ainda de viver enraizado na antiga aliança, quer viver pela lei, quer viver pela antiga aliança, o texto bíblico diz expressamente: se essa antiga aliança fosse perfeita, não se buscaria uma nova. E ele não para aí. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram, eles não permaneceram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Apresento para vocês o que Deus diz expressamente, a maior cláusula da nova aliança: das suas iniquidades eu terei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você não se alegra com isso, não? Jamais me lembrarei. E você está preocupado em fazer a lista, achando que Deus está dependendo disso para te perdoar, como se você estivesse ainda na antiga aliança. Veja o que o texto continua dizendo: quando ele diz nova, diga nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por isso que Paulo ensina: caducou, é ministério de morte, não serve mais pra gente. Se aquela aliança fosse perfeita, não precisaria dar lugar a outra, não precisaria de Jesus. Filho de Deus, filha de Deus, você hoje vive em uma nova aliança, que tem um mediador que é superior, é muito superior. O seu nome é Jesus. E essa aliança possui promessas que são superiores também. Pertence a você, que é uma nova criatura. E dentre estas, a maior cláusula: dos seus pecados jamais me lembrarei. Não se assuste se você começar a fazer uma lista de pecados e confessar, e Deus dizer: rapaz, do que você está falando? Mas Senhor, eu fiz isso. Deus dizer para você assim, né? Falar até audivelmente para você: meu filho, me explica aí que eu não sei do que você está falando. Porque ele disse: dos seus pecados jamais me lembrarei. É a maior cláusula da nova aliança. Perdão pleno pertence a você. Perdão completo pertence a você, a saber que está em Jesus. É só através de Jesus. Amém, gente? Mais uma vez, não tem problema nenhum você, como filho: pastor, eu posso, como filho, eu, estou tão tocado por aquilo que na minha oração eu oro: pai, me perdoe, eu errei, eu fiz isso e aquilo, tal. Não tem problema nenhum, a gente não é contra isso. Rasgue seu coração, ore para Deus, mas faça a oração certa e creia corretamente. Entenda que não é isso que vai te perdoar, mas é a sua fé em Jesus que já te perdoou. Amém? Agora você quer abrir o seu coração, falar com Deus da sua tristeza por ter errado, por ter falhado, não tem problema algum. É um filho rasgando o coração, abrindo o coração: pai, eu errei, eu sei que essa não é mais a minha vida, eu sei que o Senhor tem planos melhores para mim, e eu quero continuar renovando a mente na sua palavra, para conhecer a verdade, e para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para minha vida. Essa é a oração, mas eu quero aqui de antemão te agradecer, porque eu sei que eu fui plenamente perdoado e que dos meus pecados o Senhor jamais se lembraria. Homologueu é dizer a mesma coisa que Deus diz. O que Deus diz sobre os seus pecados, nova criatura? Eu jamais me lembrarei. Quem não acredita nisso e continua achando que confissão de pecado é a condição para receber perdão, simplesmente, desculpa, mas não está acreditando que o que Deus falou é verdade. Eu acredito que se ele disse que não se lembra, ele não se lembra. Eu não me lembrarei.
eu não me lembro. Sabe por quê? Porque ele já perdoou todos, passado, presente e futuro, em Cristo Jesus, há mais de 2020 anos naquela cruz. Todo mundo que entra nessa graça faz parte, é uma realidade da nova criatura. Faz parte da realidade da nova criatura ser plenamente perdoado. Amém, gente? E agora, livre, genuinamente, você pode viver as obras boas que Deus planejou para que você andasse nelas. Quantos estão entendendo aqui? Simplesmente o que o autor aos Hebreus traz é o que já havia sido profetizado por Jeremias. Veja comigo no capítulo 31. Jeremias já havia profetizado isso. Capítulo 31, versículo de 31 a 34 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam, não permaneceram na minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A diferença é que quando Jeremias profetizou isso, ninguém sabia como isso iria acontecer. Ninguém sabia como que Deus ia executar esse plano. Hoje, você sabe que ele o fez em Jesus Cristo. Isso que em Jeremias era uma palavra profética, hoje para você, para a igreja, para a nova criatura, é uma realidade. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. E é essa a confissão da nova criatura. Essa é a confissão da nova criatura em Jesus. Qual confissão, pastor? Falar o que Deus já disse. Se o assunto é doença, fale o que Deus já disse. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Pastor, o assunto é doença. O que eu confesso? Homologuei o que Deus já disse. Pelas suas pisaduras, você foi sarado. Pastor, o assunto é escassez financeira. O que eu confesso? O que a palavra diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. O que eu confesso? O que Deus já disse. Se o assunto é perdão, se o assunto é pecado, o que eu confesso? O que Deus já disse. Das suas iniquidades eu terei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor expressamente para a igreja. Você é completamente, plenamente, passado, presente e futuro. Em Jesus, você é plenamente perdoado. Perdoado completamente em Cristo Jesus. Completamente em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que a igreja na nova aliança tem que pregar para que as pessoas possam receber esse perdão. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Vai ter gente no inferno, infelizmente, mas ninguém vai para o inferno porque pecou. Alguém vai para o inferno porque não quis receber o perdão. E a pessoa pode não querer receber Jesus, não querer receber o perdão. O legado de Adão é outorgado, é obrigatório. Nasceu em Adão, já nasce com a natureza de pecado, é pecador, destituído, separado. Agora, o legado de Jesus é uma opção. Por isso a gente pergunta: você quer receber Jesus? Você quer aceitar Jesus? Isso é uma opção, não é obrigatório. Então, a pessoa que parar no inferno porque pecou, ela vai estar lá porque não quis aceitar o perdão disponível em Cristo Jesus. O perdão da graça, é por isso que ela vai parar lá. Mas se ela aceitasse, acabou.
Deus resolveu em Cristo o problema do pecado para nós. Ele sabia que a gente não conseguia. Deus resolveu em Cristo o problema do pecado para nós. Graças a Deus por isso, porque se tivesse um único cuidado, eu não conseguiria. Eu dependo 100% da graça. Fale o que Deus diz. Quer orar corretamente? Faça esse tipo de confissão. Obrigado, Pai. Eu estou em Cristo. E por isso, o Senhor não leva mais em consideração os meus pecados. O Senhor não lembra mais dos meus pecados. Eu fui completamente redimido e remido em Jesus Cristo. Faça essa oração. Quer orar contextualizado na nova aliança? Diga: obrigado, Pai. Eu não vivo mais sob o domínio do pecado. Eu tenho uma nova natureza. Eu fui revestido de Zoe. A natureza, a vida do próprio Deus está em mim. Quer orar contextualizado na nova aliança? Quer confessar a palavra, o que Deus diz com base na nova aliança? Diga: obrigado, Pai. Hoje eu sou genuinamente livre para viver as obras que o Senhor preparou para que eu andasse nelas. Eu fui plenamente perdoado. Diga: obrigado, Pai, por me conceder em Cristo uma nova vida, Zoe, justiça, salvação e perdão completo. Tudo isso 100% pela graça. E você que crê, diga comigo: e eu recebo pela fé. Você sabe, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. A graça de Deus está disponível na mesma medida para toda a humanidade. Mas nem todo mundo desfruta dessa graça, porque não tem fé, não deposita a sua fé na pessoa de Jesus, porque não escolhe por Jesus. A graça de Deus está disponível para nós. Nós estamos imersos, mergulhados nela. Nós que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Você viu Jeremias profetizar a maior cláusula da nova aliança? O perdão perfeito, pleno. O escritor aos Hebreus traz isso à tona, lembrando para a gente qual é a confissão da nova criatura. E eu quero voltar ao texto de Romanos, no capítulo 4. Agora lê o versículo 7 e 8. Lá, nos primeiros versículos que nós lemos, você viu, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. O texto continua dizendo, olha o que Davi continuou declarando, claro, profeticamente. Mas para nós hoje é uma realidade. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você sabe o que é imputar? É requerer a responsabilidade sobre aquilo. Porque Deus requeriu a responsabilidade sobre aquilo no Filho dele, em Jesus. E Deus é amor e Ele é justo. Se Ele o fez em Jesus, Ele não vai imputar em você também agora. Porque Ele sabe que em Cristo você foi substituído. Davi diz que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele olhava para isso, como é bem-aventurado o homem, como vai ser bem-aventurado. Meu Deus, eu não tenho noção do que é isso, mas vai ser bem-aventurado esse homem. Sabe de quem ele estava falando? Você pode dizer assim, batendo no peito, de mim. Eu sou esse bem-aventurado. Eu sou esse bem-aventurado. Eu sou esse bem-aventurado sobre quem Deus disse, jamais eu vou imputar pecado sobre você. Das suas iniquidades eu terei misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma graça super abundante. Pastor, e o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Você é feliz porque você foi plenamente perdoado em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você crê? Diga: eu creio. Eu fui plenamente perdoado em Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Graças a Deus. Isso, graças a Deus.